O ex-vice-governador Washington Oliveira, que renunciou ao cargo na última sexta-feira, toma posse hoje como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Nós vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre este assunto. Vones, bom dia. Bom dia, Cristiane. O ex-vice-governador Washington Luiz já está no Tribunal de Contas e daqui a pouco, por volta das 9 horas da manhã, deve tomar posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ele ocupa a vaga deixada pelo ex-conselheiro Iedo Lobão, em virtude da sua aposentadoria ocorrida em outubro deste ano. O ex-vice-governador, além de deixar o governo, também se desfiliou do Partido dos Trabalhadores para poder ocupar o cargo. Apesar disso, ele afirma que vai ser eternamente petista. O ex-vice-governador foi eleito juntamente com a governadora Rosiana Sarney em 2010, ocasião em que 2012 chegou a concorrer ao cargo de prefeito de São Luís, obtendo 11% dos votos válidos, portanto a quarta colocação. O Washington Luiz só teve seu nome com a possibilidade de ser indicado conselheiro do Tribunal de Contas após a aprovação em plenário aqui na Assembleia Legislativa, na última quinta-feira, do projeto de resolução legislativo número 016/2013, ocasião em que 29 deputados votaram a favor da indicação de Washington Luiz e apenas 4 votaram contra. A eleição não chegou a ser tranquila, já que o deputado Bira do Pindaré ingressou na Justiça com uma liminar suspensiva. A ideia da liminar seria evitar a votação que já tinha ocorrido àquela altura. Apesar disso, o próprio Tribunal de Justiça, o desembargador Guerreiro Júnior, cassou a liminar, alegando que ela feria um princípio básico da Constituição, que seria a independência entre os poderes. Com o nome consolidado, toma posse daqui a pouco o Washington Luiz como conselheiro do Tribunal de Contas e ele já fez a declaração de que vai se empenhar na função, se considera preparado para exercer o cargo e vai se ater especialmente nos números divulgados recentemente pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em que 95% das contas de câmaras e prefeituras do Maranhão estão sendo reprovadas pelo TCE. Cristiane. Obrigada, Vones, pelas informações. A deficiência no sistema de transporte público deixa brechas para o transporte ilegal. É cada dia mais comum nas ruas de São Luís a atuação dos chamados táxi-lotação. O anel viário é um dos maiores pontos de concentração desse tipo de transporte. O anel viário em São Luís é um dos endereços certos onde os proprietários de táxi-lotação se concentram para esperar os passageiros. Na região, os veículos dividem o pouco espaço com coletivos e vans, deixando o trânsito mais confuso. Nossa equipe de reportagem flagrou este carro de fiscalização de trânsito da SMTT passando pelo local, mas o carro passou e não parou. No centro da cidade, próximo à Praça Deodoro, também é possível ver a atuação desses veículos. Conforme dados do Detran, o transporte ilegal de passageiros já resultou este ano em 1.448 multas aplicadas a motoristas ludovicenses que transportavam passageiros sem autorização para a atividade. De acordo com o Sindicato dos Taxistas, os táxis piratas se aproveitam das deficiências nas fiscalizações para transportar os passageiros. Segundo o levantamento feito pelo sindicato, existem 1.000 táxis piratas ou do tipo lotação circulando em São Luís. O levantamento aponta ainda pelo menos 38 pontos onde ficam veículos em situação irregular na capital. Legalmente, são 2.000 táxis atuando em São Luís. A clandestinidade traz prejuízos para a categoria, reclama este taxista. Tira uma porcentagem dos taxistas, tira uma porcentagem dos empresários de ônibus e até agora diz que é proibido, você está acabando de ver ali, todo mundo faz normal. Está todo mundo fazendo. Quer dizer, eu não quero dizer aqui que não tem fiscalização. A prefeitura sabe do problema. O desembargador caçou a liminar que dava direito para eles transportar. Eles voltam a transportar clandestinamente e está aí. Para no meio da rua, o preço é barato, carrega a criança na frente. Os táxis fraudados imitam desde a placa vermelha até o adesivo de autorização fornecido pela SMTT. Por isso, a tarefa de identificar o táxi legalizado não é fácil, o que acaba comprometendo a segurança dos passageiros. Mas tem usuário que já está mais atento. Evitar constrangimento, Assaltos. assaltos e muito mais.
Todas as denúncias feitas pelo sindicato foram formalizadas neste documento e entregues à Prefeitura de São Luís, diz o diretor do Sindicato dos Taxistas. Renato Medeiros orienta e fala ainda que há menos de um mês foi preso um falso taxista suspeito de abusar sexualmente de 2 mulheres. Todo cuidado é pouco. Ele rodava lá clandestino, inclusive foi preso porque ele estuprou 2 mulheres, né? Foi agarrado com o celular de uma delas e foi autuado em flagrante na delegacia da mulher com esse táxi pirata. Então, para as mulheres e o passageiro normal, principalmente esse período natalino, mês de dezembro, ter cuidado e andar no táxi seguro. Ele tem que pegar o táxi que tem um adesivo amarelo na porta com o número, né? Esse número, se você deixar qualquer objeto dentro do táxi, é só ligar para o sindicato que a gente consegue localizar esse táxi com o número da porta, né? Que é o PT que tem escrito na porta. Uma caminhada marca o encerramento do Novembro Azul. Durante todo o mês foram realizadas atividades para alertar sobre a saúde masculina. Em todo o Brasil, cerca de 60 mil casos de câncer de próstata estão sendo diagnosticados por ano. Este urologista explica que a próstata é uma glândula do tamanho de uma castanha de caju, fica abaixo da bexiga, na frente do reto e abraça a uretra e pode desenvolver doenças benignas ou malignas, como o câncer. Ela, como qualquer outra glândula do corpo humano, ela pode ser sede de doenças, como inflamação, tumores benignos e tumores malignos, como o câncer, a hipertrofia benigna ou a prostatite. São as doenças que acometem a próstata. De acordo com a Sociedade de Urologia, são 60 mil novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil. A doença é a segunda causa de morte por câncer entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. O especialista alerta: o diagnóstico precoce ainda é a melhor forma de combater o câncer de próstata. O toque retal, associado à dosagem no sangue de uma substância que a próstata produz, chamado PSA, isso compõe o que a gente chama de screen prostático, a busca pela doença na fase inicial, e quando ela é curável. Mas quanto mais precoce, quanto mais cedo você faz o diagnóstico do câncer, em qualquer que seja ele, mama, pâncreas, fígado, intestino, próstata, testículo, pênis, enfim, quanto mais cedo, mais fácil, mais rápido e mais tranquilo é o tratamento. O mês de novembro foi marcado pela campanha mundial de conscientização ao câncer de próstata e à saúde masculina. Para encerrar as atividades do Novembro Azul e sensibilizar os homens para a permanência dos cuidados com a saúde, alunos, professores e diretores do SENAC se mobilizaram para uma caminhada na Avenida Litorânea, em São Luís. Nós fizemos várias atividades, em especial palestras, para sensibilizar a nosso servidor, nosso funcionário. E hoje nós estamos aqui, fazendo essa caminhada para sensibilizar a população, juntamente com nossos colaboradores, o mês azul, combate ao câncer de próstata. A caminhada, além de mais uma vez informar, é sensibilizar a população pelo visual, levando todas essas pessoas de azul em prol do Novembro Azul. Durante o evento, atividades para atrair a população masculina, que ainda é resistente quando o assunto é prevenção. Se você pode prevenir, para que você vai remediar? Porque, afinal de contas, o tratamento oncológico ele é um tratamento pesado, ele é um tratamento doloroso, ele é um tratamento que ele traz diversas consequências para a vida do ser humano. Então, se ele pode prevenir através de um simples toque, ele que dê esse toque pela vida dele, que vai ser gratificante para sempre. Seu Manuel sempre foi consciente da importância dos exames e dá a dica. A gente tomando e sabendo do que vem para nós aí na idade, a gente tem que tomar essas iniciativas. Eu, inclusive, de 2 em 2 anos, eu me submeto ao teste, Inclusive, na próxima segunda-feira já estarei novamente no médico. Veja no próximo bloco, diálogo na Justiça do Trabalho com a Semana Nacional de Conciliação. Um instante só. Eu já registrei uns 30 filhos.
Eu já perdi as contas. Só nesse mês, 7. Com o programa Pai Presente do Poder Judiciário, agora o reconhecimento de paternidade ficou mais simples e pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. O objetivo é identificar os pais que não reconheceram seus filhos e garantir a todos o direito à sua identidade biológica. Mais 8. Pai Presente, o reconhecimento que todo filho espera. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Nós queríamos produzir, mas nós não tínhamos recursos, era só na enxada, na unha mesmo. Foi quando surgiu os recursos do Pronaf, é que nós podemos investir mais nas instalações, mais na própria lavoura. O meu sonho, eu posso dizer que em parte eu já realizei. O investimento na agricultura familiar melhora as condições de vida no campo. Eu sou um exemplo que o Brasil melhorou. A gente faz um novo país. Protesto de estudantes e professores da UFMA deixam trânsito parado na Avenida dos Portugueses. Nós vamos voltar ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas. Vones, a reitoria já deu alguma declaração sobre essa questão? Cristiane, está prevista uma coletiva de imprensa às 11 horas da manhã no Palácio Cristo Rei, ocasião em que o reitor Natalino Salgado deve esclarecer à imprensa as políticas de assistência estudantil, justamente no prédio onde hoje funciona a Casa Estudantil no campus da UFMA, que está sendo agora viabilizado a central de assistência estudantil, é o motivo do protesto. 2 estudantes se acorrentaram ao prédio e fizeram greve de fome. Um deles chegou a passar mal e foi conduzido ao hospital universitário e ainda não obteve alta. Em virtude disso, professores e alunos, em apoio a esta manifestação, bloquearam a Avenida dos Portugueses mais cedo hoje nos 2 sentidos e causaram muitos transtornos a quem passava pelo local. A via já foi liberada. No entanto, os manifestantes querem que a Pró-Reitoria da UFMA faça a casa estudantil no próprio campus da UFMA, o que o próprio reitor Natalino Salgado é contra, já que a política da Pró-Reitoria de assistência estudantil tem previsão para fazer o alojamento de estudantes que não têm onde ficar ao chegarem no Maranhão. Cristiane. Obrigada, Vones, pelas informações. Últimos dias para a realização do recadastramento biométrico, o Tribunal Regional Eleitoral chama a atenção do eleitor para o prazo que se encerra no dia 19 de dezembro. Quem não fizer o recadastramento pode ter seu título cancelado. Antes, o recadastramento não demorava nem 5 minutos. Agora, o tempo de espera é outro, diz Dona Maria. Já está nas últimas horas de gente tirar. E se ficar para mais perto, ainda fica mais difícil. A senhora já está aqui há quantas horas? Eu nem sei, eu sei que eu cheguei aqui era umas 2 horas. Então, 1h30. Eu acho. Até o momento, cerca de 63% dos eleitores no Maranhão procuraram os postos autorizados para ficar em dias com a Justiça Eleitoral. São 9 postos na capital e 5 no interior. A média é de 1.500 atendimentos por dia. Este universitário fez o procedimento e só aguarda o título. O processo durou 1 hora, mas a ideia foi vir antes da situação piorar. O brasileiro deixa sempre para a última hora, eu vim agendar quanto mais antes, melhor. Há menos de um mês para o encerramento do recadastramento biométrico, a movimentação nos postos já é bem mais intensa. Quem não atender ao chamado da Justiça Eleitoral terá o seu título cancelado e sofrer outras penalidades. A supervisora de atendimento do TRE diz que o título cancelado impede a solicitação de passaporte ou cartão do CPF, bem como inscrever-se em concurso público e realizar empréstimos bancários. Para facilitar o recadastramento e diminuir a espera, basta que o eleitor apresente os seus documentos originais. Foi baixada uma nova resolução pelo TRE
mudando um pouco, até para ajudar, né, para facilitar que o eleitor chegue aqui e possa logo ser atendido. Então, para fazer o recadastramento, basta ele trazer a identidade original e um comprovante de residência original. É importante lembrar que a apresentação das cópias só será obrigatória para a realização das operações de transferência e inscrições eleitorais, quando o eleitor for tirar o seu primeiro título. A medida vale para os eleitores de São Luís, São José de Ribamar, Barra do Corda, Fernando Falcão e Genipapo dos Vieiras. Para evitar viagem perdida, cada eleitor deve fazer o seu recadastramento no seu município. Considerado uma tecnologia mais segura, a biometria tem como objetivo habilitar os eleitores para serem identificados por meio de suas impressões digitais. A orientação é de que os maranhenses compareçam aos postos para garantir o novo registro e evitar a correria da última hora. A recomendação é que eles não deixem para o último dia, né? Porque a gente está fazendo esse recadastramento há 9 meses e é só agora que as pessoas estão se movimentando para procurar e fazer sua regularização, entendeu? Faltando menos de um mês. A promoção de diálogo na Justiça do Trabalho com a Semana Nacional de Conciliação. No Maranhão, quase 2.000 processos devem entrar na pauta para a conciliação. Sobre este assunto, a gente vai conversar agora com Fernando Luiz Barbosa, que é juiz da 2ª Vara do Trabalho. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Obrigado. Bom, essa semana de conciliação e essas semanas que vem sendo realizadas de vez em quando, essas campanhas, né, para ver esse mundo de processos, né, que a Justiça do Trabalho tem, elas ainda são necessárias? Sim, são necessárias. Na verdade, a Semana Nacional de Conciliação, que vai de 2 de hoje até 6 de dezembro, sexta-feira, é um evento do Conselho Nacional de Justiça, certo? E envolve todos os tribunais brasileiros, especialmente a Justiça Comum Estadual, a Justiça Comum Federal e a Justiça do Trabalho. Nós temos desenvolvido eventos, semanas de mutirões e de concentração de conciliações, e durante essa semana nós participamos também da Semana Nacional de Conciliação, que é do CNJ. Durante esta semana nós selecionamos, os juízes selecionaram processos dentro de todo o nosso acervo, processos em que nós visualizamos a possibilidade de alcançar o acordo. Incluímos esses processos em pauta para a tentativa de conciliação. Além disso, as pessoas, os interessados, as partes dos processos, elas podem solicitar a inclusão e por isso nós alcançamos um número tão relevante de 2.000 processos em pauta. São cerca de 1.767 processos, isso, né? Quase 2.000 processos aí, um número muito alto. Né? Quais são as características desses processos, já que eles foram selecionados e aparentemente, né, eles são passíveis de diálogo entre as partes? Nós selecionamos principalmente os processos cujos valores não são tão altos ou cujos valores são altos, mas nós temos valores bloqueados, penhoras. Em algumas situações já há uma manifestação prévia das empresas, a intenção de conciliar, ou no caso até mesmo a parte que solicita a inclusão, então já há um diálogo prévio. Nós conversamos com os advogados e com os representantes da empresa para sensibilizar, né, verificar as empresas que têm mais ações trabalhistas, é uma forma de sensibilização em relação a esses grandes devedores, então por isso é mais ou menos essa a forma de selecionar os processos. Doutor Fernando Luiz, tem como a gente falar hoje que as médias empresas ou as grandes empresas ou as pequenas empresas ferem mais as leis trabalhistas? Não, nós não podemos estabelecer um preconceito ou dizer, não, certa empresa ou certas empresas violam mais pelo tamanho, não é bem... Nós temos demandas concentradas em áreas. Não é? Hoje, por exemplo, a construção civil, a terceirização na construção civil é um foco, é uma área de atuação das empresas que trazem bastante demanda trabalhista, mas não necessariamente pelo tamanho da empresa eu não posso focar. Em relação ao trabalho doméstico, ainda continuam muitos processos chegando à Justiça do Trabalho? Sim, nós temos um volume considerável de ações trabalhistas de domésticos, mas nós não sentimos ainda o que se falou, né, do aumento da demanda em razão das alterações legislativas recentes que estenderam os direitos dos domésticos, como era a expectativa. Bom, ainda falta muita informação, na sua opinião, para que o trabalhador tenha consciência daquilo que é direito dele, para que ele busque também a Justiça do Trabalho como um órgão que pode garantir a execução desses direitos? Falta informação, mas isso tem
tem sido corrigido aos poucos pela iniciativa dos tribunais e dos órgãos públicos, a Assembleia Legislativa também, de conscientização, desenvolvimento de informações propagação de informações para que eles tenham consciência e possam buscar os seus direitos. Bom, como é que vai ser essa logística de atendimento e da semana de conciliação, né? As duas partes, a gente sabe que é muito processo, então é o número, né, de pessoas envolvidas das varas, né, desse tipo de trabalho. Isso, nós temos, no fórum nós organizamos as salas de audiência, né, as pautas de audiência, para que cada audiência é marcada para um horário e nós recebemos, no caso, ambas as partes, né, durante todo o dia de hoje até sexta-feira pela manhã e à tarde haverá audiência em cada vara de trabalho. Agora, quem quiser incluir seu processo nessa semana de conciliação, como é que faz? Eu não tenho aqui o número do telefone, mas existe um número e um link no site do tribunal. Entrar no site do tribunal, www.trt16.juiz.br. E lá você vai encontrar um link, né, um endereço para solicitar a marcação da audiência, ou então pode se dirigir até a vara do trabalho em que seu processo tramita e solicitar verbalmente ou por escrito a realização da audiência, a marcação da audiência. Agora, quem concilia sempre sai ganhando, que é o tema dessa campanha, né, dessa semana de conciliação. É fácil ou é um exercício, né, de paciência fazer com que essas duas partes cheguem a um entendimento? Para nós, da Justiça do Trabalho, isso é uma rotina. Quem já participou de uma audiência trabalhista sabe que sempre que se inicia uma audiência, o juiz do trabalho logo de imediato questiona as partes sobre a possibilidade de acordo e incentiva, né? Vamos tentar, conscientiza da vantagem da conciliação, é uma forma mais simples, mais rápida, mas também mais financeiramente menos custosa, então é bem mais vantajoso para todos. Para nós já é uma rotina, né? Tentar o acordo, e mais essa semana nós intensificamos os trabalhos nesse sentido. Doutor Fernando Luiz, independente da campanha, né, durante a semana de conciliação, o trabalhador que se sentir lesado, como é que ele deve proceder, né, para chegar até a Justiça do Trabalho? Se ele se sente lesado, ele tem duas opções. A primeira é procurar o seu sindicato, o sindicato da categoria, né, para tentar uma orientação junto ao sindicato quanto a cálculos, valores que tenham sido pagos, o valor menor do que o que é devido. E se obtiver uma resposta negativa ou indicativa de que realmente houve uma lesão, ou então se não há um sindicato na categoria ou na região em que ele trabalha, ele se dirigir diretamente à Justiça do Trabalho e pode ou fazer a termação, né, que é a reclamação sem advogado, ou então buscar um advogado para ingressar com sua reclamação trabalhista. Bom, existem algumas áreas, por exemplo, o Maranhão é campeão aí de exportação de mão de obra escrava para todo o Brasil. Sim, a gente sabe disso, os números mostram isso. A Delegacia Regional do Trabalho, né, tem feito, né, um trabalho de fiscalização, a Justiça do Trabalho aí também, nesse trabalho de parceria, né? Então, é muito difícil esse trabalhador ter acesso, né, a essa justiça. Lá na Justiça do Trabalho também tem demandas relacionadas, né, hoje muito a essa questão? Sim, ao trabalho escravo, sim. Nós temos, inclusive, focos de trabalho escravo, demandas em certas varas do trabalho. Exemplo, a vara do trabalho de Pinheiro, a vara do trabalho de Açailândia, a vara do trabalho de Caxias. São locais em que há certa demanda concentrada de trabalho escravo, mas nós temos promovido políticas para o combate, né, à caravana do trabalho escravo, de combate ao trabalho escravo, o Grupo Móvel, do qual participa o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego. Então tem sido, uma chaga social ainda e nós temos combatido com todas as forças. Bom, a exemplo do trabalho escravo e também em outras áreas, nem sempre o julgamento e o pagamento, né, desses direitos, o cumprimento, né, dessa ação, garante ao trabalhador, né, a liberdade. Por exemplo, no caso do trabalho escravo, ele precisa ser reinserido nesse mercado e precisa ter garantias legais de que ele não vai voltar a ser explorado no ambiente de trabalho. Né? Sim, sim. Em relação ao trabalhador libertado, o primeiro foco do combate ao trabalho escravo é a libertação. Né? Feita a libertação, que é a retirada dele daquela condição, a ele é concedido
por exemplo, o seguro-desemprego, o benefício do seguro-desemprego de forma imediata, e têm sido promovidas políticas para a inserção dele, mediante cursos, mediante conscientização mesmo, para que ele não se submeta mais uma vez àquele tipo de situação. Fernando Luiz Barbosa, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Portal da Assembleia, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, às 9h da manhã, 9h30 da manhã, a gente tem uma reunião da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Assembleia Legislativa, que vai tratar sobre o conflito de terra na comunidade Engenho, em São José de Ribamar. Essa reunião vai ser coordenada pela deputada Elisiane Gama e vai contar com a presença de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público, OAB e Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos. Um ótimo dia para você. Às 4 da tarde tem transmissão ao vivo da sessão plenária. Até amanhã.